Bom dia, gente. Tudo bom? Então, 10h15, tá? Eu vou mandar primeiramente aqui para vocês Ixi, desculpa. Voltou. Eu vou mandar para vocês o link da chamada. Giovana Gomes, eu tô igual você, tá bom? Acho que talvez menos, porque você várias disciplinas, né? Que tem aula online, né? Acho que ninguém aguenta mais tem aula online, né? E é só matemática, eu não aguento, penso vocês, tanta disciplina. Já tem muito tempo que eu não aguento, viu? Mas tá bom, a gente não tem que fazer, tem que trabalhar e não posso reclamar aqui também, né? A gente já começou a gravação, eu queria só ver. Olha, então, eu estava esperando para hoje, nas outras duas turmas apareceu, tá? É que agora eu tenho. Eu não, né? O Instituto tem uma estagiária, a qual eu estou responsável da área de matemática. E ela hoje era para ter vindo aqui em sala. Talvez ela venha no decorrer da aula e eu apresento para vocês para falar sobre o horário que ela tem para atender vocês, o dia, como vocês entram em contato com ela, tá bom? Ela se chama Andressa, mas até agora ela não. Deve ter acontecido alguma coisa que na outra aula ela estava presente, tá bom? Se por acaso na aula de hoje ela não aparecer, então depois eu passo as informações dela para vocês, tá bom? Eu sei, eu tenho meu horário de atendimento, mas às vezes pode não ser bom para vocês, ou sei lá. E ela tem outros horários, né? Então, assim, pode casar e ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Aqui em casa tá ameaçando. Então, assim, também eu vou deixar o mesmo recado, viu, Fernanda? Se eu cair é por conta da chuva. Aqui em casa começou, o céu tá todo fechado, né? Eu também moro em Lusiana, né? Então, só que ainda não começou a chover, tá? Só que é esse tipo que quando chove forte demais, acaba a luz, né? Tá bom? Eu moro próximo do IFG, tem 10 anos, Giovana, que eu moro em Lusiana. Um pouco mais, quase 11 já, tá? Céu tá preto, né? Tá bom. Tudo bem, Júlia, tá? Eu vou só. Mas eu moro, não vou falar onde, mas eu moro em Lusiana, tá? Depois eu sofro ameaça dos alunos. Aí não é bom dizer onde eu moro, não. Eu me escondo, não falo WhatsApp, não falo nada para vocês, tá bom? São quase 11 anos aqui, né, Ana? Então, é normal uma ameaça. Mas eu moro bem de frente a um outro aluno, no caso, terceiro ano de edificações, então dá para descobrir. Certeza, Keila, que descobre. Eu só vou dificultar isso aí um pouco, entendeu? De programação pode ameaçar à vontade, eu não ligo, não. Eu vou partilhar, antes de começar a aula com vocês, eu vou só mostrar rapidamente o Moodle de vocês, só para deixar um reforço, tá bom? Que hoje a gente vai começar polinômios. Então, eu acho que vocês estão vendo aí agora é o seguinte, então você pode ver lá, atividade 7, né? Começa amanhã, números complexos. Normalmente eu dou 5 dias corrido, mas vocês vão ter um feriado na segunda-feira de semana que vem,
Então, em vez de acabar ele no sábado, eu vou deixar estender até na segunda, tá? Para vocês poderem responder. Mas o que é importante aqui para vocês, tá? Primeiro, ficarem atentos, né? O questionário, ele abre depois do dia 9, né? Está em ou depois, então começou o dia 9, ele já abre e fecha às 23h59, né, do dia 15, né? Ok? Vocês precisam cumprir a regra sequencial numérica, tá? Então, a primeira atividade começa a lista de exercícios, tá? Então, assim, é só baixar ela. A segunda é o que eu falei para vocês que eu ia mandar lá sobre multiplicação e divisão na forma trigonométrica e radiciação. Então, são vídeos curtinhos que falam sobre multiplicação, potenciação. Aí eu apresento exemplos. Então, assim, ó, potenciação, radiciação exemplo, tá bom? Então, assim, para vocês verem, né? Potenciação exemplo. E o PDF dessa aula que eu preparei para vocês. Então, vocês têm que abrir sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para poderem abrir o questionário 7, tá bom? Senão vocês não vão conseguir abrir o questionário para responder. Combinado? Essa é a sequência. Aí eu já deixei uma atividade 10, tá? Porque nossas avaliações são sobre números complexos. Então, tanto a atividade 8, que é a autoavaliação, quanto a atividade 9, elas não dependem dessa parte de polinômios que nós vamos começar hoje, tá? E também, gente, eles não fecham abrir o polinômio. Para abrir o polinômio, você tem que ter aberto a atividade 6 só, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre o que são polinômios, depois vamos falar sobre equações polinomiais. E esta, então, é a sequência lógica de conteúdo para vocês, tá bom? Não deixem para a última hora e se organizem direitinho aí para responder os questionários, tá bom? Nesse exato momento começa a vir um chuvão danado aqui em casa, tá? Eu vou tirar aqui a tela, então, para a gente poder começar a aula propriamente, tá? Que é só, no primeiro momento foi só conversa à toa. E agora sobre a questão da avaliação, tá? Eu também estou, por conta de chuva, tipo de goteira, estou até sem luz aqui num canto em cima, então a câmera está muito ruim, de modo que eu vou tirar a câmera para continuar a aula, senão a imagem não está legal, tá bom? Bom, gente, então eu vou só tirar a tela aqui e vou começar a partilhar para vocês, só um minutinho, a questão, então, da mesa digitalizadora que eu dou aula para vocês, tá bom? Pronto, eu acho que agora já está aparecendo, tá bom? Se o barulho estiver alto no fundo, é a chuva. Eu dou aula no fundo de casa, então, assim, não é dentro de casa, então a chuva incomoda bastante, tá? Então, peço já desculpa, tá? Tá até alto mesmo. Olha, então, hoje nós vamos começar a nossa sexta aula do terceiro bimestre. Nós vamos iniciar, então, o capítulo 8, que é o capítulo sobre polinômios, tá bom? Então, hoje a nossa aula 6, terceiro bimestre, dia 8/11 de 2021, tá bom? Então, nós vamos começar o capítulo... Eu falei para vocês, gente, que nós vamos fazer a maior parte possível do capítulo 8 e 9 simultâneos, tá? Isso significa, então, lembrando, no capítulo 8, que eu falei para vocês, é polinômios, o conteúdo é de polinômios, tá? E o capítulo 9 é de equações polinomiais, tá? Mas, então, para começar com a definição, eu vou começar pelo capítulo 8 e, assim, naturalmente a gente vai migrar em alguns momentos para o 9, tá bom? Então, quando falar assim, olha, formalmente estamos no 9, eu vou lá e escrevo o capítulo 9 para vocês, tá bom? O capítulo 8, vocês podem consultar a partir da página 201, tá? Ok? Então, vocês conseguem acompanhar ele, quem quiser acompanhar pelo livro, a partir da página 201, tá? Eu vou começar com um problema para motivar de modo que natural que apareça para a gente polinômios em situações
do nosso dia a dia, tá bom? E, como eu falei, então, o objetivo é estudar os polinômios e as equações algébricas ou equações polinomiais ao longo do restante do ano, tá bom? Então, eu vou começar com um exemplo, que é a seguinte situação, olha só. Imagina que eu tenho uma caixa de papelão quadrada e eu vou cortar os cantinhos dessa caixa de papelão, tá bom? Então, eu vou só quadricular a tela aqui. Olha só. Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma caixa de papelão quadrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz aqui 10 por 10, tá bom? 10 quadradinhos por 10 quadradinhos. Ok? Então, tem uma caixa de papelão quadrada. E aí, imagina o seguinte, que essa caixa de papelão, ela tem a dimensão, né, os lados têm dimensões de 18 centímetros, ok? Então, cada um dos lados mede 18 centímetros. Qual a ideia? A ideia é o seguinte, é recortar os cantinhos. Então, eu vou pontilhar aqui para a gente. Nós vamos recortar cantinhos quadriculados. E dobrar essa caixa de modo a obter, tipo, uma caixa. Dobrar esse papelão de modo a obter uma caixa para fazer um embrulho, certo? Então, digamos que eu vou cortar aqui os cantinhos do mesmo tamanho. Então, eu vou cortar os cantinhos de mesmo tamanho. Digamos, sei lá, cortei um tanto X aqui, tá? Então, cada um desses, vou pôr de outra cor. Cada um, nós cortamos X, 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 e a gente vai dobrar essa caixa para cima aí, tá? Para fazer um embrulho, um envelope, uma embalagem, qualquer coisa desse tipo, certo? Ok? Então, a gente recortou aí os cantinhos, tá bom? Então, a gente pegou, recortou e dobrou e obteve uma caixa, certo? A pergunta é, qual deve ser o lado do quadrado a ser recortado para que o volume dessa caixa seja de 400 centímetros cúbicos, certo? Então, eu tinha a caixa, fui lá e recortei, e agora eu vou dobrar, vou tentar fazer esse desenho dobrado aqui para vocês, tá bom? Então, nós vamos... vou pôr de azul. Vou tentar desenhar aqui embaixo, tá bom? Olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou usando o software aqui, tentando fazer um desenho de 3 dimensões. É claro, ficou muito alto, eu vou ter que diminuir então aqui, tá bom? Eu vou... Tá fora de escala, gente, mas só para a gente ter uma ideia, então... O seguinte... 1, 2, 3, 4. Fazer 4 por 4. 4... O resto eu vou recortar aqui de cima, tá bom? Senão vai ficar totalmente fora de escala e vira uma bagunça, né? Acho que agora tá do tamanho certinho. Ah, ficou feio. Só um pouquinho. Deixa eu corrigir esse finalzinho aqui, ó. Pronto, melhorou um pouquinho. Ó, então eu vou explicar de novo para vocês, né? Então nós tínhamos a caixa de papelão 18 por 18. A gente recortou X no cantinho e dobrou.
Quando eu recortei e dobrei para cima, o que a gente fez aqui, esse pedaço que, claro, eu falei para vocês, está fora de escala, tá bom? Mas esse pedaço que está aqui, ele é justamente o quanto a gente recortou, o nosso xizinho, a altura da nossa caixa, tá bom? O que sobrou a nossa caixa de papelão, como tinha 18 centímetros, eu recortei x de cada lado, vou pôr de verde aqui dentro, então sobrou sem ser recortado 18 menos 2x. Tanto para comprimento como para largura, né? Então, por exemplo, as dimensões da nossa caixa, então, 18 menos 2x e aqui 18 menos 2x, certo? Então, nós temos uma caixa, aqui 18, o 2x ficou feio, né? Então, 18 menos 2x. Nós temos, então, as dimensões da nossa caixa, tá bom? E a ideia era calcular, então, né, o x de modo que o volume da caixa que a gente fosse obter fosse de 400 centímetros cúbicos, certo? Bom, o que a gente obteve ali, na verdade? A gente obteve foi Opa, desculpa, tem que baixar um pouquinho. A gente obteve foi o quê? Um paralelepípedo, certo? Uma caixa de papelão, e nós sabemos a dimensão, ok? O fato é que o volume, então a gente já aprendeu, aí eu não sei se vocês aprenderam no início desse ano ou se aprenderam no ano passado, aí depende de como foi conduzido o curso de vocês, tá bom? Mas o volume de uma caixa dessa, ela é obtido multiplicando as dimensões, certo? Então, comprimento, largura e altura. Então, 18 menos 2x vezes 18 menos 2x. Vezes x, ok? Esse é o volume da caixa. E você quer que isto seja 400, ok? Bom, o que acontece? Se eu multiplicar, desenvolver 18 menos 2x ao quadrado, né, fazer ele vezes ele, depois multiplicar por x, a gente vai obter, né, a expressão, já trazendo esse 400 para o lado de cá, a seguinte expressão. X ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 100 igual a zero. Eu multipliquei, gente, ó, eu desenvolvi 18 menos 2x, multipliquei por x e trouxe 400, tá bom? E aí a gente vai simplificar por 4. Todo mundo aí vai ser múltiplo de 4, a gente simplifica por 4, tá bom? Entretanto, isso que apareceu aqui, ok? Então, deixa eu melhorar isso aqui, deixar x ao cubo direitinho. É o que a gente costuma chamar uma equação do terceiro grau. Eu comentei para vocês lá em números complexos, certo? O que era uma equação do terceiro grau, né? Olha, uma equação do terceiro grau era uma expressão do tipo, né? Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais d igual a zero. Então, a gente tem uma equaçãozinha aqui do terceiro grau, tá bom? Então, essa, por exemplo, uma situação hipotética onde a gente pode usar, né, a ideia de polinômios, porque a gente vai ver que polinômios são, na verdade, funções polinomiais de grau n. Então, por isso aqui a gente chama, se eu só olhar para esse pedaço que eu estou circulando aqui agora, uma função polinomial do terceiro grau, ou uma função polinomial de grau 3, tá bom? E o nosso problema, então, seria achar os valores de x que fazem com que essa equação seja verdadeira, ok? Claro que se eu achar as respostas de x, eu vou resolver o nosso problema, né? Quanto eu tenho que recortar e dobrar da nossa caixa para que ela tenha o volume complexa, não serve, né? Por exemplo, o que é algo que serve nesse nosso problema, certo? Por exemplo, se o x for maior do que 9, pensa, por que tem que ser maior do que 9? Eu tô falando? Porque 2 vezes 9 é 18. 18 menos 2x, então seria negativo. Pensa, vamos supor que a resposta fosse x igual a 10. Eu não posso recortar 10 centímetros de cada lado de uma caixa que tem 18, né? Ia faltar a caixa, ok? Então, nem sempre a resposta servir significa ser complexo ou não, tá bom? Às vezes, nesse caso, é um número inteiro, mas, por exemplo, números maiores do que 9 não servem de resposta, ok? Você não pode recortar mais do que 18 centímetros numa caixa que tem 18 centímetros, né? Num papelão que tem 18 centímetros. Evidentemente, se a resposta for negativa, também não serve, ok? Então,
Mas o nosso objetivo é, para além disso, aprender a resolver esses problemas. E aí, quando for possível, igual num caso desse, interpretar a solução obtida através do problema modelado, ok? Então, eventualmente, pode ou não ser solução, tá bom? Então, gente, antes de eu continuar falando para vocês, definindo o que é um polinômio, a professora Andressa, eu tinha comentado para vocês no início da aula, chegou, tá? Sem problema, Andressa. Nesse modo remoto acontece mesmo. Então, Andressa, eu comentei um pouquinho, falei que você, então, estava estagiando aqui no Instituto e estava sob minha supervisão e ia comentar com a turma o modo que eles podem entrar em contato com você, o horário, para que possa, na medida do possível, ajudar eles, tá? Daí depois eu continuo o conteúdo. Fica à vontade aí, tá bom, Andressa? Tá bom. Pessoal, bom dia, desculpa o atraso, meu nome é Andressa. Bom dia, Keila. Eu estou aqui para ajudar vocês aí esse semestre, estou estagiando com o professor Agenor. Acho que cortou o áudio, viu? Nossa, eu não sei por que isso está acontecendo, meu Deus. Enfim, eu estou estagiando aí esse semestre com o professor Agenor, estou mandando meu contato aqui no chat, caso vocês queiram entrar comigo, tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Eu tenho maior disponibilidade no período da tarde, na segunda-feira, e terça e quinta, das 3 às 4h30, segunda-feira à tarde toda, mas caso vocês queiram tirar dúvida em outros horários também, é só avisar. Meu WhatsApp não tem notificação, então pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu sempre respondo também, ok? Qualquer dúvida, eu estou aí. Obrigado, viu, Andressa? Então, gente, olha só. Caso, né, vocês tenham alguma dúvida e talvez não consiga falar comigo durante a semana, ou marcar um atendimento, ou mesmo, né, queira, a professora Andressa tem grande experiência, fiquem à vontade com ela, tá? E é isso, tá? O importante é que vocês tenham mais uma ferramenta para poder, né, uma pessoa poder orientar e ajudar a estudar e outros horários, tá bom? Então, não deixem acumular o conteúdo e nem criar muitas dúvidas, tá bom? Eu vou de novo fechar minha câmera, foi preciso até a luz daqui tá ruim, e a gente continua o conteúdo. Viu? Andressa, obrigado, fica à vontade, tá bom? A sala é sua. Então, nós tínhamos, né, acabado de modelar um problema aqui, de modo que aparecesse uma equação que a gente vai chamar de equação polinomial do terceiro grau, ou equação polinomial de grau 3. Mas o que é um polinômio, então, para a gente, tá bom? Então, definição, tá? Quando a gente estiver falando de polinômio, gente, então eu vou passar a definição para vocês. Polinômios para a gente fica subentendido que são polinômios complexos, tá bom? Embora os casos mais interessantes sejam os casos onde os nossos coeficientes são números reais, como, por exemplo, esse aqui, tá bom? X ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 18, tá? Mas, eventualmente, pode os seus coeficientes terem números complexos. Por exemplo, no lugar de um 18x ao quadrado desse aqui, poderia ter, sei lá, um 2 mais 3i x ao quadrado. Não há problema nenhum, tá? Então, qual é a definição de um polinômio para a gente? Um polinômio é simplesmente uma função, tá? Uma função que tem a seguinte cara, tá? Então, assim, uma função, digamos, P, a princípio, então, né, como eu falei, os casos interessantes são onde os coeficientes não são complexos, tá bom? E onde, em geral, nossas respostas também não são, tá? Mas, então, é uma funçãozinha com domínio contra domínio complexo que satisfaz o seguinte. Ela é ANx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado mais A1x mais a zero. Agora, é importante eu pôr algumas observações sobre o n, ok? E sobre esses a's, tá? Agora, deixa eu melhorar aqui, a n menos 1. Então, uma função é dita polinomial, ok? Então, melhor, né? A função, não, né? Porque senão fica feio, né? Não faz sentido nenhum. A função é dita
polinomial, função polinomial, tá bom? De grau n. Ou, simplesmente, né, um polinômio de grau n se acontecer o seguinte, tá bom? Então, assim, né? Nesse caso, se algumas coisas importantes. Primeiro, esses coeficientes para a gente aqui, a princípio, são números complexos, tá bom? Mas o que é importante aqui? Para eu dizer, essa é a questão do grau aqui, reforçar esse, né, grau, este n tem que ser um inteiro positivo. Ou seja, ele 0, 1, 2, 3, 4, etc. Não pode aparecer frações, nem negativos, nem nada do tipo, tá bom? E este AN, então vou pôr de vermelho, o último coeficiente, opa, pus de rosa, o último termo, ele é diferente de zero, ok? Então, isso é o que caracteriza um polinômio ou uma função polinomial de grau n, tá? Ok? Então, até grifei de vermelho aqui o nosso polinômio, tá? Então, deixa eu pôr exemplos aqui pra gente, tá? Bem simplesinho. Sei lá, exemplo A. Vou pegar o nosso primeiro exemplo lá. Tá? Olha só. Então, x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 100. Então, x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 100. Esse é um polinômio de grau 3, tá bom? O grau de um polinômio, então deixa eu pôr uma observação assim, o grau do polinômio, eu digo que é n, tá? Então, no caso aqui, o grau desse polinômio p pra gente é o 3, tá? O que quer dizer este AN ser diferente de zero? Ok? É para que não haja ambiguidade, porque assim, será que você poderia dizer, então assim, só uma observação aqui, tá? Antes de continuar nos exemplos, né? Será que esse polinômio, eu poderia dizer que ele é de grau 4? Ok? Bom, na verdade, se eu puder dizer que esse polinômio tem grau 4, então eu não consigo dizer que nenhum polinômio tem grau nenhum, certo? Porque eu poderia dizer, se é de grau 4, eu poderia pensar que é de grau 5, né? Porque eu poderia pôr um 0x à quinta, ou um 0x à sexta, ou um 0x elevado a 1 milhão. Poderia o grau dizer o grau 1 milhão. Então, você olha para o último coeficiente que é diferente de zero. Então, não faz sentido, né, dizer que é 0x à quarta. Então, essa parcela ela não existe no polinômio para a gente, certo? Então, eu olho para o último que é diferente de zero. Então, no caso, o último aqui é um 1x ao cubo, certo? Então, eu digo que esse polinômio tem grau 3. É por isso que lá está escrito que o AN tem que ser diferente de zero, tá bom? Eventualmente, claro, você tem coeficientes que são nulos no seu polinômio. Né? Em vários polinômios você pode ter coeficientes que são nulos, ok? Mas o último, né, que acompanha a maior potência de x diferente de... o coeficiente diferente de zero que acompanha a maior potência de x é o que a gente diz que é o... Né, então, o grau do seu polinômio está associado, tá bom? Então, é por isso que o AN aparece diferente de zero, tá? Então, um exemplo. Então, eu não posso dizer que esse polinômio tem grau 4, mas sim tem grau 3, tá? O item B, ok? Então, assim, sei lá, polinômio, sei lá, h de x. Então, menos 2x à sétima mais 3x ao quadrado menos 5x mais 1, ok? Então, esse é um polinômio que tem grau 7, tá? Ele tem grau 7. O último, né, coeficiente não nulo é o menos 2, que acompanha o 7, tá? Então, esse polinômio tem grau 7. O grau desse polinômio, no caso h, é 7. Observe que aqui esse é um polinômio incompleto. Não apareceu ninguém de 6, nem com potência quinta, nem quarta, nem terceira de x, tá bom? Ok? Os polinômios não precisam ser completos, tá? Então, por exemplo, assim, ó. O p de x é um polinômio de grau 3. Se eu chamar de g de x esse polinômio aqui, ó, ele também é um polinômio de grau 3, tá bom? Ele não precisa ter os outros termos, ok? O que define o grau dele é esta questão aí da maior potência. Depois eu falo sobre os polinômios constantes, tá bom?
Uma observação do que não é polinômio, então, assim, só para ficar claro para a gente, tá, gente? Então, assim, não são polinômios, né? Ok? Para isso ficar claro, tá? Olha, como eu falei lá, a questão do expoente, o nosso natural, ele é sempre um inteiro positivo, tá? Então, sempre tem que ser 0, 1, 2, 3, etc. Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão desse tipo aqui, assim, ó, sei lá, 2x² mais 1 sobre x menos 5. Isso não é um polinômio de grau 2, tá bom? Não é um polinômio de grau 2, tá? Ele é uma função, pode ser escrito como uma função racional, ok? Então, uma divisão, a gente depois aprenderia uma de terceiro grau por uma de grau 1, mas fato não é um polinômio. Por quê? A potência de x, vou pôr até de outra cor, vou pôr de vermelho. A potência de x que aparece aqui não é uma potência inteira positiva, certo? Por quê? A gente pode reescrever da seguinte maneira, né? Isso aqui é 2x² mais x elevado a menos 1 menos 5, ok? Então, este não é um polinômio, tá bom? Não é um polinômio. Assim como, por exemplo, também não é um polinômio essa expressãozinha aqui, ó, embora seja uma função, por exemplo, raiz de x. Isso não é um polinômio, tá bom? Ah, esse é claro ver, mas poderia vir escrito assim, né? X elevado a meio, tá bom? Raiz de x é x elevado a meio. Isso também não é um polinômio, tá bom? É uma função, ok? Uma função raiz. Você tem que se preocupar com domínio nesse caso, né? Não pode ter, sei lá, se você está trabalhando com os complexos, não tem problema nenhum. Se você está trabalhando com os reais, x tem que ser maior ou igual a zero. A primeira lá, o seu problema é o x não pode ser zero, né? Porque 1 sobre 0 não está definido, tá bom? Então, tudo depende do seu universo, tá? Então, mas não são polinômios. Expressões desse tipo não são polinômios, tá? Então, assim, se eu coloco aqui assim, ó, só para ir, não, sei lá, m de x. Esse é um polinômio de grau 2, tá? Os coeficientes, gente, não há problema sobre os coeficientes, a questão é sobre a potência de x, tá? E aí, como eu falei, poderia ter assim, né, complexo, lá, 3, vou colocar 2i, sei lá. E não importa, esse é um polinômio de grau 2, o grau desse polinômio m é 2, tá bom? A questão é sobre, a gente olha sobre as potências de x, tá? O último observação, vou pôr aqui, sei lá, de verde, é o seguinte. Não precisa ser x só, né, gente? Sei lá. Vou chamar de... acho que eu esgotei a letra. V, de velocidade, tá? Até que vocês estudam em física aí. De aceleração, então. A de t. Senão a velocidade ia ficar linear. Então, sei lá. T ao quadrado menos, sei lá, 5t. Algum partícula é descrita dessa maneira, tá bom? Então, é uma função, é um polinômio de grau 2, tá bom? Uma função quadrática, um polinômio de grau 2, tá? Estes elementos que aparecem aqui no nosso polinômio, então, assim, o último aqui, ele tem uma coisa especial. Ele é chamado normalmente o termo independente, tá bom? Então, esse A0 é chamado de termo independente. Independente. Ok? Este AN, às vezes, é chamado coeficiente líder, tá bom? Mas é menos usado. Ele é termo independente A0 por quê? Porque ele é o que não depende da variável indeterminada, tá bom? No nosso caso aí, o x, tá bom? Também ele dá uma pista quando soluções, a gente vai aprender, por exemplo, método de pesquisa de raiz racional, coisa desse tipo, tá bom? Mas, desculpa, eu me perdi, porque eu acho que eu tava com uma goteira aqui. Tá molhando em algum lugar perto de mim. Pô, tem que ver. Tá muito forte a chuva mesmo. Desculpa aí. Então, mas dá alguma pista sobre como a gente pode pesquisar raízes racionais para nossa equação, tá bom? Agora, eu falei sobre o grau do polinômio, mas tem
uma coisa que é importante, que talvez passou batido e que ninguém comentou, ninguém falou nada, mas é importante essa questão do grau do polinômio, tá bom? Então, eu vou pôr como uma observação, tá? Ainda sobre o grau do polinômio, tá? Ok? Quando eu escrevi aqui o n, gente, né, o n para dar o grau do nosso polinômio, eu falei, é um inteiro positivo. Então, ele é 0, 1, 2, 3, 4. Eu passei exemplos de polinômios de grau 3, de grau 7, grau 2, tá? Sei lá, um exemplo f aqui, um polinômio de grau 1, v de t, sei lá, 2t mais menos 1. Então, esse é um polinômio de grau 1, tá? Mas o que é um polinômio de grau 0, então, né? E eu preciso falar do polinômio identicamente nulo, tá bom? Então, o que é um... Então, primeiro definir, o que é um polinômio constante, tá? Um polinômio constante, gente, é um polinômio que é escrito da seguinte forma: p de x igual ao termo independente, a zero. Então, por exemplo, p de x igual a 2 é um polinômio constante. P de x igual a 3 é um polinômio constante. P de x igual a menos 1 é um polinômio constante. P de x igual a zero é um polinômio constante. Eu vou pôr um risquinho a mais aqui e já falo por quê, tá bom? Mas às vezes no livro pode vir só com os dois risquinhos mesmo, tá bom? É porque às vezes fica parecendo que você está resolvendo uma equação e eu quero dizer, não, eu não quero resolver uma equação igual a zero, eu quero dizer que ele é zero para todo x, certo? Então por isso que eu botei esse risquinho a mais aí, tá bom? A gente chama de polinômio identicamente nulo. Bom, nós dividimos o grau do polinômio constante em dois mundos, ok? Quais são os mundos? Onde, então assim, sei lá, o mundo A, o mundo I, onde o A0 é diferente de zero. Se o nosso polinômio p de x for igual a esse a zero, mas ele diferente de zero, tá? Eu digo que o grau desse polinômio é zero. Então, por exemplo, p de x igual a 2 tem grau zero. P de x igual a 3 tem grau zero. P de x igual a menos 1 tem grau zero. Ok? Bom, eu vou antecipar um resultado aqui que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Nós vamos ver um resultado que chama Teorema Fundamental da Álgebra. O que o Teorema Fundamental da Álgebra diz? Ele diz o seguinte: todo polinômio de grau n, contadas as multiplicidades, a gente vai ver o que é multiplicidade lá na frente. Mas lembra aquela ideia lá de função quadrática que tem duas raízes reais iguais, que é uma coisa feia de dizer, porque são dois iguais, na verdade é uma só? Então, isso a gente diz que é uma raiz de multiplicidade de 2, ou seja, você conta o número de vezes que um número é raiz, ou seja, solução do seu problema, e diz que isso é multiplicidade. Então, quando eu digo que tem duas raízes reais iguais, estou dizendo que tem uma raiz de multiplicidade de 2. Ok? Então, contadas essas multiplicidades, todo polinômio de grau n tem n raízes. Então, por exemplo, todo polinômio de grau 1 tem uma raiz. Todo polinômio de grau 2 tem duas raízes. Todo polinômio de grau 3 tem 3 raízes. Todo polinômio de grau 100 tem 100 raízes. Polinômios de grau 0, então, tem 0 raízes. É feio dizer 0 raiz, né? Então, não tem raiz, certo? Ok? Um polinômio de grau 0 não tem raiz. Só que aí você precisa distinguir o mundo, porque se você falasse, olha, o polinômio nulo tem grau 0, então você dizer, olha, o polinômio nulo tem grau 0, mas todo número é raiz desse polinômio. Então, é assim, o polinômio nulo tem infinitas raízes. Então, você ia ter que pegar o teorema fundamental da álgebra e escrever, olha, todo polinômio, exceto o polinômio identicamente nulo, então todo polinômio de grau n, exceto o polinômio identicamente nulo, tem n raízes. Para não fazer isso, você vai lá e diz o seguinte, olha, quando o seu polinômio for o polinômio nulo, ou seja, se o seu polinômio for o polinômio onde ele é zero para todo mundo, você diz que esse polinômio não tem grau. Então, não possui grau definido. Então, melhor do que pegar o teorema que foi para você dizer, olha, todo polinômio de grau n tem n raízes, é falar assim, uma opção era falar todo polinômio de grau n tem n raízes e você dizer que o polinômio nulo não tem grau. Então, o seu teorema não tem problema. A outra era fazer o seguinte, olha,
todo polinômio de grau n, exceto identicamente nulo, tem n raízes. Aí você ia dizer, olha, o polinômio identicamente nulo tem infinitas raízes, certo? Então, o teorema ficava mais feio. Então, a gente diz que o polinômio de grau zero, ou, perdão, o polinômio identicamente nulo, não possui grau definido, tá bom? Alguns livros fazem igual eu falei para vocês. Fala que escreve, né? E, por exemplo, isso vocês não vão usar no vestibular, nem de vocês, mas um comentário para quem gosta um pouquinho mais de matemática. Tem um livro, por exemplo, chamado Matemática, volume, acho que é o volume 3, da coleção da SBM, lá em parceria com o IMPA. Ele escreve, às vezes, o seguinte, olha, o grau do polinômio identicamente nulo é infinito, certo? Ok? Mas isso a gente não vai escrever aqui no nosso curso, nem usar nas soluções do nosso exercício, tá bom? Então, esse é só um comentário extra para vocês, tá bom? Então, polinômio nulo não tem grau, os outros constantes têm grau zero, tá bom? Próxima coisa para falar para vocês, para a gente caminhar para encerrar a aula, tem só 5 minutinhos, é sobre o que é o valor numérico e a raiz ou zero de um polinômio, tá bom? Então, valor numérico e raiz barra zero, entre parênteses zero, e um polinômio. Bom, nós vimos o que? Um polinômio é uma função, certo? Então, se eu pegar um número complexo alfa, o que é o valor numérico do polinômio p em alfa? É simplesmente trocar o x pelo valor de alfa. Eu digo que isso é o valor numérico do polinômio p, né? Em x igual a alfa, ok? Então, exemplo, sei lá, olha só, vou pegar outro aqui, tá bom? Vamos pegar um polinômio p de grau 2, bem bonitinho, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, se eu calculo p de 1, então fico com 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Então, isso dá 2. Então, 2 é o valor numérico, né, do polinômio p em x igual a 1, ok? Eu posso calcular p, sei lá, de i. Então, eu fico com i ao quadrado menos 5i mais 6. I ao quadrado é menos 1, certo? 6 menos 1 é 5. 5 menos 5i. Então, 5 menos 5i é o valor numérico do polinômio, né? Desse polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6 em x igual a i. E, por exemplo, o que é p de 2? Então, é 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 4 mais 6, 10, menos 10, 0. Opa! Quando esse valor numérico der zero, eu vou dizer, lembra, para a função quadrática, certo? Estou falando da função quadrática. Eu disse que isso é uma raiz, um zero da nossa função quadrática. A mesma coisa aqui para o polinômio. Eu vou dizer que esse alfa é uma raiz ou um zero do nosso polinômio, certo? Então, assim, né? Então, nesse caso, eu digo que x igual a 2 é uma raiz, ou um zero, tá bom? Do polinômio p de x. Zero ou raiz, tá bom? Então, pronto. Agora, então, definição, né? Para ficar, né, certinho, né? Então, se p de alfa for zero, né, dizemos que alfa é um zero ou raiz do polinômio p. Eu vou parar por aqui, gente. Vou só deixar uns exercícios para vocês, mas só uma observação.
Por que eu estou escrevendo zero ou raiz, tá bom? Porque é o seguinte, função tem zeros, ou seja, você determina o número x onde ela se anula, certo? Quem tem raiz é uma equação. Então, quando a gente vai falando, por exemplo, o que é uma equação polinomial, tá bom? Uma equação polinomial é você pegar um polinômio, igual a gente fez aqui, ó, escrever igual a zero. Então, esse aqui eu digo que é uma equação polinomial de grau 3. Essa expressão que estava aqui antes é um polinômio de grau 3. Uma raiz, um zero para esse polinômio é um número x que faz com que ele se anule. O que é uma raiz para a equação polinomial? É um número x que faz com que esta igualdade torne-se verdadeira, ok? Essencialmente, trabalhar com um ou com o outro é a mesma coisa, tá bom? Por isso que eu falei que o capítulo 8 e o capítulo 9 estão conectados, né? Raízes de equações polinomiais são zeros de funções polinomiais, tá bom? A função correspondente, tá? Eu encerro a aula, então, deixando para vocês, gente, o seguinte. Os exercícios da página 200 e... Só conferir, acho que é 205, do número 1 ao 10. Eu vou só conferir o número da página aqui. Isso, do página 205, número 1 ao 10, tá bom? Então, para vocês tentarem resolver na próxima aula, é o seguinte, né? Exercícios, página 205, números 1 ao 10, tá bom? O que nós vamos fazer na próxima aula nossa, tá? Nós vamos falar sobre operações com polinômios. Então, como eu somo, como eu subtraio, como eu multiplico polinômios, e depois, na sequência, nós vamos falar sobre como que a gente divide polinômios, tá bom? E a gente vai ver que esse é o caso mais interessante para nós, quando a gente quer resolver equações polinomiais ou coisas parecidas, tá bom? Gente, eu estou de volta aqui na sala. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Eu vou mandar de novo o link da chamada, tá bom? Passei um minutinho, peço desculpa. Mas acho que a gente sobreviveu à chuva, pelo menos, né? Bom, gente, eu que agradeço vocês. Se ninguém tem nenhum comentário nem nada, uma boa aula para vocês na sequência, tá bom? Uma ótima semana para vocês também. E até a próxima. Vou parar a gravação